Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura da filosofia da crise, né? Estamos no capítulo 16, a crise em outros setores. Capítulo mais curto esse. E os capítulos serão mais curtos mesmo. Pô, o livro já está bem no finzinho, né? Estamos acabando já. Então tem 4 apêndices e 2 capítulos, né? Então são 6 vídeos. Vamos começar. Costuma-se dizer no campo da economia que a crise, quando se verificam desequilíbrios desproporcionais entre a produção e o consumo. Essas crises podem abranger a totalidade dessas duas categorias econômicas, ou apenas alguns setores constituídos pelos fatores que os coordenam. Assim se fala em crises de superprodução, nos quais o consumo não dá vazão aos produtos realizados, ou então crises de superrelevação de preços, com diminuição do consumo como consequência. Em raros momentos da história, houve equilíbrio. Evitaram-se tais crises, impedindo-se as diácrises entre a produção e o consumo. Surgem inúmeras teorias sociais que pretendem resolvê-las, e no campo da economia, como no da política, toda ideia e ideologia política pretende oferecer uma terapêutica segura e eficaz. Os atuais conhecimentos e práticas, o emprego da estatística, a intervenção do Estado na produção, regulando-a, os convênios internacionais, são muitas as experiências feitas para solucionar a crise endêmica. Porque sempre, em qualquer momento histórico, há um setor, pelo menos em crise. Na verdade, em agravamento da crise. A racionalização da produção e do consumo são oferecidas como soluções. A desocupação tem sido uma das maiores consequências das crises, e seus fatores são diversos. Nela intervindo, entre outros, fatores tecnológicos, como seja o desenvolvimento da técnica, etc. A crise do desemprego tem sido inevitável em toda a coletividade que conhece um desenvolvimento técnico, e é mais pronunciada a proporção que tal desenvolvimento se processa. A desocupação acompanha sempre a crise e agrava-se com ela. Tema de economia é nessa disciplina que deve ser estudada. No campo da filosofia, a crise que se revela na economia é apenas um evidenciar da crise inevitável em todos os setores da vida humana. Aí tem uma nota de rodapé aqui, ele fazendo o merchan dos livros dele de economia, tá? Ele tem um tratado de economia dividido em 2 volumes. Eu vou pular essa nota que não é importante. Quer dizer, os livros de economia dele são importantes mesmo. Aí não tem, essa nota não tem uma explicação de praticamente nada. Um dos setores onde mais se acentuou a crise atual é no da estética e das realizações artísticas. Uma investigação histórica da arte, para considerá-la em sua concreção, deve visualizá-la não só como uma expressão da cartazes humana, isto é, da exteriorização das emoções do artista, como também da alma da cultura a qual pertence, tendendo sobretudo a expressão de um pensamento místico e simbólico. A arte egípcia do Antigo Império ou a arte hindu revela o simbolismo como uma evidência meridiana. O mesmo pode dizer-se da arte chinesa e da arte árabe, que não é apenas decorativa, como se costuma dizer, e recuando mais distante, a arte dos povos chamados primitivos revela sempre esse sentido simbólico e, consequentemente, místico. Dizemos místico porque o mistério é o que se oculta. O símbolo, referindo-se sempre a um simbolizado, é ele, enquanto tal, outro que o simbolizado ao qual se refere, né? E que significa. Pensando aqui na explicação só desse trecho, né? Depois a gente conecta com o tema geral da crise. Todo símbolo tem um simbolizado, né? O símbolo é a presença da ausência mesmo. Quando tem um conglomerado de impressões, né, primeiras, ou algumas até um pouco mais meditadas pelo intelecto, mas você não tem um objeto referência
muito específico para designar aquele conjunto de expressões. Então você vai por analogia, né? Aquilo brilha como o sol, quando você finalmente o compreende, né? Que não está brilhando de fato, né? Mas as suas ideias se tornam mais claras. Então é como se fosse o brilho. E é o brilho do sol, é um brilho muito forte. É um exemplo de simbolização. Bem mais trivial, né? Pouco grosseira, em certo sentido, mas verdadeiramente simbolização, né? E a arte, para além dos seus efeitos decorativos, né, de acalentação das vistas, ela é uma simbolização daquilo que se oculta perante a clareza das explicações do artista. Então ele faz desse mistério, né? Ele precisa de alguma coisa que simbolize esse mistério para que se torne mais palatável para as outras pessoas tentarem perceber, mesmo que em nuance, aquilo que ele julga estar percebendo de fato, né? Entende? Quem compreende o significado do símbolo sabe que ele aponta ao referido que se oculta. Eis porque a simbólica é sempre uma via mística, pois busca a verdade do que se cala, mio, eu calo. Mas apesar desse setor marcante de todas as culturas, há sempre, em toda a arte, a presença da realidade histórico-social. Ou seja, o artista geralmente está inserido no meio, e não que ele vai sempre ser coordenado por esse meio, né? Mas alguma influência do meio ele vai receber. Tá? No final das contas, ele que vai decidir o quão influenciado ele vai ser, né? Mas alguma influência sempre aparece. Tá? Seria a influência histórico-social dele, né? O ambiente, no tempo do qual ele está inserido, né? Por isso há nela algo da realidade, além da expressão da alma do artista, formando esses três elementos a estrutura concreta e histórica de qualquer manifestação estética. Se atentarmos para o Ocidente, veremos que a arte, eminentemente mística, surgida nos diversos períodos do cristianismo, torna-se acentuadamente profana quando a unidade religiosa entra em crise. Assim, o Renascimento já nos revela a predominância do profano, mesmo quando se trate de temas religiosos. Isso aqui é verdade. Tem um livro muito bom, dois livros muito bons. Um que fala sobre política, transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, chama Os Dois Corpos do Rei, de Ernest Katorovich, mas tem capítulos sobre arte, né? Sobre as designações das artes sacras com presença de figuras mundanas, né? Tratadas como entes divinos. Em outro, já propriamente sobre arte, do George Duby, O Tempo das Catedrais, um livro muito bom, talvez o melhor livro de arte aí, medieval já escrito. Ele falando sobre os diversos estágios da arte cristã no tempo da Idade Média, né? Antes da cisma, durante a cisma, pós a cisma, por aí vai. Vê-se assim que a diácrise se processa na arte, no período do Renascimento, mais acentuado do que outros anteriores. A chamada arte moderna, do classicismo para cá. Essa diácrise é mais evidente, né? A diácrise com o quê? Bom, com as formas antigas, né? Com os conhecimentos artísticos antigos, né? Trazendo novas manifestações aí, que são, no final das contas, manifestações de um super pigmeu, né? E não de um Ubermensch, né? Manifestações fracas, né? Surrealismo, dadaísmo, cubismo, coisas, graças a Deus, demodês, mas que tiveram impacto significativo na arte ocidental no século passado e que são apenas ecos, né? Simulacros, caricaturas do que seria verdadeiramente a arte, né? O processo de crise, a tentativa de um rompimento, para que nesse rompimento gerasse algo novo, mas não se consegue gerar algo novo, né? Se consegue gerar apenas corrupção das coisas antigas, né? É um tipo de crise que se instaura nos fenômenos culturais, né? A música parece bastante isso, né? Quando o funk carioca, inspirado no Miami Bass,
tenta criar um rompimento com aquele funk tradicional, ele não consegue criar algo novo, né? Ele apenas cria uma caricatura do funk tradicional. Isso não é bem uma coisa nova, né? Isso é apenas uma corrupção. O chamado movimento clássico não foi apenas uma tentativa de manter a unidade, a síncrese dos valores eminentemente objetivos e técnicos que haviam alcançado os pontos eminentes durante o processo artístico. Não só greco-romano, como também fáustico. Dessa forma, o classicismo era uma síncrese, que não evitava nem podia evitar totalmente diácrase em processo de expansão, e tendia a agravar-se. O ideal clássico de manter e conservar os valores mais altos encerrava a arte dentro dos cânones objetivos, e não poderia resistir a cartazes, a manifestação emocional do artista, que já vivia a crise, agravada pelas condições histórico-sociais. Portanto, não era de admirar que a arte moderna fosse uma arte diacrítica, em que os valores, tomados isoladamente, passassem não só a predominar na unidade da ordem estética, como até a tornar-se excludente de outros valores. Se uma obra de arte era decorativa também, o decorativismo vai apenas atualizar esse valor, esquecendo de harmonizá-lo com os outros. Todos os ismos que surgiram nesses 2 últimos séculos foram uma manifestação da diácrise, uma separação dos valores estéticos, e, consequentemente, o artista tem tido nesta época um símbolo da crise que eminentemente se agrava em nossos dias. Aqueles que julgam que a arte moderna é uma antecipação do futuro têm uma visão errônea dos fatos, porque na verdade o artista apenas tem vivido o momento do agravamento da crise, ou, quando muito, o futuro próximo, ainda dentro do campo da diácrise, sem na verdade ter oferecido nenhuma solução estética ao problema que aflige tão intensamente o homem atual. Ao assistirmos uma exposição de arte moderna, sentimos crescer em nós angústias que nos avassalam, e não encontramos nessa arte uma compreensão à grave situação diacrítica de nossos dias. Porque no final das contas ela é produto da crise também. É portanto facilmente compreensível que os que se dedicam ao estudo da estética estejam imersos na maior confusão, e a heterogeneidade dos pontos de vista seja tão imensa que dificilmente 2 críticos atuais poderão encontrar-se num campo comum. A própria crítica se desmerece constantemente devido ao excesso de aplausos aos que correspondem ao ponto de vista de críticos, ou excesso de reprovação à obra por eles não sentida nem entendida. Consequentemente, as incompreensões aumentam, e não se pode esperar para tão cedo que os artistas penetrem no caminho em que a arte corresponde diretamente ao sentir da humanidade, como sucedeu em outros períodos históricos. Pode-se dizer sem exagero que a arte moderna é uma arte totalmente divorciada da alma da cultura, porque esta já cessou de realizar o maior e apenas vive dos produtos que ela gerou de seus períodos mais altos. Muitos costumam dizer que o artista é um profeta, e há algo de verdadeiro nesta afirmação. O excesso do abstratismo na arte moderna corresponde ao excesso de abstratismo em outros setores, que por sua vez é manifestação da diácrise. Nesse caso, o artista moderno profetiza o futuro próximo, de total decadência que vivemos, que é o agravamento exagerado dos abismos interpostos entre os elementos componentes de nossa cultura, cujos excessos são explorados cada dia mais intensamente e provocam o movimento da síncrese, que impõe, aspirado por todos e que um dia depois de grandes comoções, porque passará a sociedade, abrirá caminho para uma nova era e será fatalmente a universalidade ecumênica. E esse momento surgirá quando os homens que construirão os fundamentos da nova cultura tenham encontrado aquele ponto de unificação, cujas características formais desejamos analisar ao entrar no capítulo final desta obra.